Há 108 anos, o Titanic afundou nas águas do Atlântico, e assim ficou conhecido como o naufrágio mais famoso de todos os tempos. Segundo os relatos oficiais de todas as histórias, o navio se chocou contra um iceberg, causando um rombo no casco, e com isso o navio acabou afundando. E o que tornou isso uma tragédia ainda maior foi o fato do Titanic não ter botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros. E até hoje o naufrágio chama a atenção das pessoas, e não escapa das mais loucas teorias da conspiração. E uma dessas teorias malucas diz que o navio que afundou no Atlântico não foi o Titanic, e sim um navio irmão que ele tinha. No caso, o navio que afundou seria o RMS Olympic, um outro navio que estaria se passando pelo Titanic. E tudo isso teria sido planejado pela própria empresa, que, segundo a teoria, decidiu afundar o navio de propósito para assim receber uma grande quantia em dinheiro da companhia de seguros. Então, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês a teoria que diz que não foi o Titanic que afundou no Atlântico. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, é só descer a tela um pouquinho e clicar nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E como de costume, deixa logo o seu joinha! Yeah! Tava com saudade do Titanic? Aí ó, ele voltou com tudo. E agora então, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Olympic Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Afundado Molo. Bom, e todo mundo já conhece a história do Titanic, mas se você não lembra, vamos dar uma recapitulada. O Titanic foi um grande navio, mas que infelizmente afundou na sua primeira viagem, na sua viagem de inauguração, em 1912. O navio, galera, se chocou com um iceberg às 23h40 do dia 14 de abril de 1912. O navio estava lotado, estava transportando mais de 2.400 passageiros. Além, é claro, de uma tripulação com quase 900 pessoas. E por estar lotado, muita vida foi perdida. E por conta disso, então, o Titanic acabou virando um fato histórico. A humanidade ainda vai ouvir muito sobre ele, inclusive sobre até mesmo teorias. E uma dessas teorias famosas que muitas pessoas acreditam é uma que diz que o navio que afundou no Atlântico não foi o Titanic, e sim um outro navio muito parecido com o Titanic que estava se passando por ele. Que teoria é essa? Vamos conhecer. Chega de enrolação e vamos entender melhor isso. A teoria do irmão do Titanic. Bom, essa teoria maluca, galera, foi criada por um homem chamado Robin Gardner. E segundo esse homem, ele tem a certeza de que não foi o Titanic que afundou naquela noite. Inclusive, ele até escreveu um livro para explicar detalhadamente essa teoria, para ninguém ficar falando que ele é um maluco, né? E o livro se chama Titanic, um navio que nunca afundou? Em inglês, é claro. The Ship That Never Stuck. Segundo Robin, o navio que afundou naquele dia, em 1912, teria sido, na verdade, o navio Olympic, um navio da mesma classe do Titanic. Robin acredita que a White Star Line, a companhia do Titanic, teria trocado os nomes dos navios intencionalmente para destruir o Olympics, se passando pelo Titanic e assim ganhar o dinheiro do seguro do Titanic. Não entendi por que mudar pelo irmão, né? Se quer afundar o Titanic, afunda ali mesmo, né? Não vai ganhar dinheiro do seguro? Mas é porque eles não queriam afundar o Titanic, eles só queriam pegar o seguro, entendeu? Ah, entendi agora. Bom, galera, para vocês entenderem essa teoria maluca, vamos ter que voltar um pouco no tempo e começar lá de trás, lá do começo, quando os navios estavam sendo construídos. Então agora vamos para 1909, o ano em que o RMS Titanic estava sendo construído na Irlanda, em um estaleiro da empresa Harland & Wolff. E o Titanic, galera, foi a segunda embarcação feita da classe Olympic, que era uma linha de transatlânticos. E essas embarcações eram operadas pela White Star Line. Então, da classe Olympic foram feitos 2 navios, já que o Titanic foi o segundo. E naquela época, no início do século XX, essa empresa White Star Line era uma das maiores empresas de transporte marítimo. E eles estavam buscando se tornar ainda maior com o lançamento dessa segunda embarcação. Então a primeira embarcação da classe Olympic foi o RMS Olympic. O RMS Olympic, galera, foi lançado um ano antes do Titanic, e até então ele era o maior navio que existia. Ele começou a ser construído em dezembro de 1908. Foi lançado ao mar dia 20 de outubro de 1910 e realizou sua viagem de inauguração no dia 14 de junho de 1911 e foi de Southampton para Nova York. Esse, galera, foi o primeiro navio, e a primeira viagem então do primeiro navio deu tudo certo. Já o segundo navio que foi lançado da classe Olympic, como vocês já sabem, foi o RMS Titanic. E
também houve um terceiro da classe, o HMHS Britannic. E cada lançamento eles tinham o intuito de fazer um navio maior do que o outro. No primeiro, o Olympic era o maior, depois chegou o Titanic ainda maior. E o Britannic foi projetado para ser o maior, o mais seguro e o mais luxuoso. Porém, galera, depois que o navio Titanic afundou, a companhia responsável pelos 3 navios decidiu redesenhar o projeto do navio para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Titanic. Beleza então, o terceiro navio então terminou e foi lançado. E foi lançado pela primeira vez dia 26 de fevereiro de 1914. E ele não afundou no seu primeiro trajeto, que bom, realizando assim várias viagens. Ele realizou várias viagens, mas mesmo assim não conseguiu fugir da maldição da empresa. Isso porque no dia 21 de novembro de 1916, quando ele estava realizando a sua 6ª viagem, o navio acabou sofrendo uma explosão no mar Egeu. E afundou em menos de 1 hora. Meu, como assim, mano? Tem alguma coisa errada nessa história. Então, dos 3 navios feitos na classe Olympic, 2 deles afundaram, só sobrou um, o primeiro, o RMS Olympic. E de acordo com as histórias, o Olympic teve uma longa carreira, atuando desde 1911, antes do Titanic, até o ano de 1935. Tanto é que esse navio até ganhou um apelido de Velho Confiável. Dos 3 irmãos, esse era o único que dava pra confiar. Na verdade, eu nem ia confiar, não ia querer fazer viagem nele não, mano. Essas empresas aí não vão não. Além disso, galera, esse navio acabou sendo utilizado pela Marinha Real Britânica. Ele transportou muitas tropas durante o primeiro grande conflito. E depois de realizar essa tarefa militar, ele ainda continuou fazendo normalmente os seus serviços comerciais de transporte. Mas agora vamos voltar para o livro do Robin. Aquele cara, galera, que inventou a teoria dizendo que na verdade não foi o Titanic que afundou. Segundo o Robin, não foi bem isso que aconteceu com o RMS Olympic. Que ele teria ficado anos navegando, até ficou conhecido como Velho Confiável. Robin disse que a verdade não é essa. Segundo ele, o RMS Olympic afundou sim, e está afundado até hoje nas profundezas do Atlântico. Bom, segundo Robin, durante o tempo que o Olympic ficou em serviço, ele acabou se chocando com várias coisas e também com vários navios. E uma das colisões mais sérias aconteceu em setembro de 1911, quando ele chocou com um navio chamado HMS Hawke. E segundo o Robin, o cara que desenvolveu toda essa teoria, foi a partir daí, dessa colisão com esse navio, que toda a conspiração começou. Isso porque, segundo o raciocínio de Robin, depois do navio Olympic colidir com o navio Hawke, a colisão acabou deixando vários danos no Olympic. Danos bem sérios para a estrutura do navio, danos na quilha da embarcação e também acabou destruindo um dos eixos das hélices do navio. E depois disso existem 2 versões da história. Uma que diz que depois desses danos, a companhia de seguro teria se recusado a cobrir os custos dos reparos porque teria ficado muito caro, já que a seguradora não tinha nada a ver com os danos sofridos. E uma outra versão da história diz que o RMS Olympic nem estava incluso nos seguros da White Star Line. Então, de qualquer forma, nas 2 versões, o navio não seria arrumado. E com isso, a empresa de transporte marítimo ficaria no prejuízo com o navio danificado. Sem contar também que naquela época, a empresa White Star Line estava enfrentando várias dificuldades financeiras por conta da concorrência. E com isso, então, a White Star Line, passando por uma forte crise financeira, precisando de uma grana extra e também com um navio danificado, segundo a teoria, alguém teve uma ideia para salvar a empresa. Que no caso seria afundar esse navio que já está danificado e assim ganhar o dinheiro do seguro. Mas como ganhar o dinheiro do seguro se quando o Olympic bateu no outro navio, o seguro se recusou até pagar o conserto? Como que eles pagariam o navio inteiro? É aí que a teoria começa a fazer sentido e que o plano entra em ação. A única forma deles receberem algum dinheiro da seguradora seria caso o Titanic afundasse. Já que eles fizeram um contrato com a seguradora em caso de um acidente com o Titanic. E se um acidente acontecesse com o Titanic, a seguradora seria obrigada a pagar 750 mil libras para cobrir os custos pelo conserto. E como esse valor do seguro era um valor muito alto na época, esse dinheiro era suficiente para deixar o navio novinho e ainda cobrir os prejuízos do outro navio, o Olympic, impedindo assim da empresa falir. Então vamos lá, recapitular. Se por algum motivo o Titanic fosse afundado, a seguradora era obrigada a pagar 750 mil para a companhia e assim a companhia poderia arrumar o Titanic e também o outro navio. Isso, exatamente. E aí então, para conseguir esse dinheiro, a teoria diz que a White Star Line bolou um plano maléfico. Já que o Titanic estava segurado e valendo uma boa grana, caso acontecesse algo com ele, eles decidiram trocar as identidades dos navios. E aí então, agora, o Olympic quebrado seria o novo Titanic, e algum acidente iria acontecer na sua viagem inaugural. Ou seja, naquele dia em que o Titanic partiu de Southampton para Nova York, não seria o Titanic, e sim o Olympic, com o nome de Titanic.
Não se sabe ao certo se eles queriam ou não afundar o navio, mas o plano seria causar algum acidente, resgatar os passageiros e assim depois receber o dinheiro contratado pelo seguro do Titanic, que na verdade não era o Titanic, vocês estão entendendo, né? E depois que afundou, como é que vai provar que não era o Titanic? Já tá lá tudo destruído, né? E como o Olympic virou Titanic, o Titanic teria virado o Olympic e continuado sua carreira de navio durante vários anos, no lugar do Olympic. Então vocês se lembram daquela história de que o Olympic ficou até 1935 e foi até apelidado de o Velho Confiante? Então, segundo essa teoria, não era o Olympic, e sim o Titanic, mas com o nome de Olympic. Por isso que até durou tanto tempo, né? Não, faz bem mais sentido o segundo navio ser mais resistente que o primeiro, e não o primeiro ser mais resistente que o segundo. E a teoria do cara vai além, dá até os nomes das pessoas. Das pessoas que no caso teriam bolado esse plano, que segundo Robin seriam os dois sócios da White Star Line, JP Morgan e Bruce Ismay. E bom, galera, teoricamente era um plano muito bem pensado. Porque se foi verdade ou não, a gente nunca vai saber, né? O Titanic afundou, eles não conseguiram retirar da água até hoje. Como é que vai saber se aquele era o Titanic de verdade ou se O cara era o poderia Olympic? ter pintado, repaginado ele tudinho, pronto. Naquela época não tinha... Virou outro. E por mais que esse plano maluco possa ou não fazer sentido, infelizmente o acidente daquele dia de 1912 acabou gerando uma grande tragédia. E por conta disso, muita gente acaba duvidando da crueldade desse plano. Será que os donos fizeram realmente isso com os seus passageiros? Será que eles tiveram realmente coragem de fazer isso? Ou será que toda essa história é apenas uma teoria? Afinal, quem afundou? Bom, depois que vocês ouviram toda essa história, você deve estar querendo saber se isso realmente aconteceu ou se é uma teoria. E se isso for verdade, como que os donos teriam feito isso? Como que eles teriam conseguido trocar o Olympic pelo Titanic, sem que ninguém notasse? Bom, segundo o Titanic Historical Society, que é uma organização sem fins lucrativos que tem como intenção preservar a história e a verdade do Titanic, disse que nada disso aconteceu e que essa teoria teria surgido por causa de um erro da imprensa. Primeiramente, eles alegaram que os dois navios, o Olympic e o Titanic, ou Titanic, eram muito parecidos, quase idênticos. Se liga aí, ó, a comparação de um do lado do outro. E aí, como na época existiam poucas fotos do Titanic, na época do acontecido, os jornais da época noticiaram a matéria utilizando as fotos do Olympic ao invés das fotos do Titanic, para assim ilustrar a matéria. E como na época eles não tiraram muitas fotos do Titanic e precisavam ilustrar a matéria, acabaram utilizando assim algumas fotos do Olympic. E aí que as pessoas, ao ver o jornal, viam que o texto dizia que o Titanic havia afundado, porém percebiam que a foto era do Olympic e não do Titanic. E rapidamente muitas pessoas começaram a perceber o erro. E a partir daí então começou a surgir algumas teorias e boatos de que o Olympic tinha sido colocado no lugar do Titanic e o navio que viajou e afundou foi na verdade o Olympic e não o Titanic, já que eles viram ali na notícia a foto do Olympic. E segundo o Titanic Historical Society, todo esse boato não passou de um grande erro da imprensa, ao colocar uma foto de um navio que não era o que tinha sido afundado. E por mais que a teoria de Robin Gardner faça sentido, até hoje ninguém confirmou a veracidade da história dele, nem a empresa do Titanic, nem os historiadores, ninguém. E isso faz total sentido, porque se essa história for verdadeira e ninguém falou nada a respeito, os donos não confirmaram ou não passaram essa história para o público, muito dificilmente que eles vão confirmar que essa teoria realmente aconteceu. Até hoje nunca apareceu nenhuma evidência concreta que os dois navios foram trocados. Mas também a gente sabe que era 1900 e lá vai bolinhas, né? Não tinha muita tecnologia, não tinha muito essa preocupação em relação a algumas coisas. Acredito eu que se eles quisessem fazer isso escondido... Teriam feito. Esse foi... Vai continuar escondido. Meu amigo, eu não duvido nada. E vale lembrar, galera, que o Olympic, agora falando da vida real, né, sem teoria, que ficou em circulação até 1935, acabou sendo desmontado em 1936. Ou seja, qualquer prova já não tem mais também. Não tem como afirmar nada. É por isso, então, galera, que quando a gente fala nessa teoria, existem dois grupos. Um grupo de pessoas que acreditam que realmente um navio foi trocado pelo outro, porque faz muito sentido, né? Na sua primeira viagem o navio afundar, por quê? E tem outro grupo de pessoas que não acreditam, que acham que a história que foi contada foi a verdade. Mas independente de qual grupo você participa, né, do que você acredita, a verdade, galera, ninguém sabe. Só mesmo os donos da White Star Line. Se realmente foi um pânico, né, algo inesperado, ou se realmente foi algo planejado, só eles sabem, né? E a história da parte deles já foi contada. É a que todos conhecem hoje em dia. E se ela já foi contada assim, sendo verdade ou não, ela vai
permanecer desse jeito, porque eu duvido que eles vão contar de outra maneira. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Um vídeo bastante interessante sobre um assunto que vocês tanto amam. Me diz aí, deu algum nozinho na sua cabeça? Você ficou com uma pulga atrás da orelha depois de ouvir essa história? Faz sentido pra você? Lembrando que tudo isso são teorias, né, especulações, então comente aqui embaixo o que de fato você acha que aconteceu naquela noite. Seu ponto de vista, né? Sem valer nada. É, exato. E é isso, galera. Se gostou desse vídeo e quer mais vídeos assim, de teorias malucas e tudo mais, deixa o seu like aqui logo agora. Vocês gostam muito de teorias e gostam muito do Titanic. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal se não é inscrito. Compartilha esse vídeo também para aquele amigo, para aquele seu parente, para aquela pessoa que adora esse tipo de vídeo. Vamos compartilhar ainda mais os vídeos do Você Sabia. Siga a gente também nas redes sociais, estão aparecendo aqui na tela. Mande uma mensagem lá e também diga o que você achou desse vídeo, beleza? Nós vamos ficando por aqui, assista outro vídeo aqui do canal ou aguarde o vídeo que vai sair em breve. Isso tudo é pessoal. Valeu!